Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde que o primeiro homem olhou para o céu. E a pergunta é: como tudo isso começou? Bom, antes de existirem os telescópios, antes de existirem cientistas, antes mesmo da humanidade registrar sua própria história, homens e mulheres já olhavam para o universo tentando entender de onde tudo veio. Alguns imaginavam batalhas entre deuses, outros acreditavam que o mundo sempre existiu. Houve quem disse que tudo surgiu do caos, e ainda hoje existem diferentes teorias tentando explicar a origem do universo. Mas há milhares de anos, um livro começou de uma forma completamente diferente, sem discutir, sem tentar convencer, sem apresentar argumentos. Ele simplesmente declarou: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa talvez seja uma das frases mais conhecidas da Bíblia, mas existe um detalhe que muita gente deixa passar. A Bíblia nunca tenta explicar quem criou Deus. Ela também não tenta provar que ele existe. Ela simplesmente começa com Deus, como se dissesse ao leitor: antes de qualquer coisa existir, ele já estava lá. Pare por um instante, imagine que todas as estrelas desapareçam, uma por uma. Depois desapareçam as galáxias, os planetas, os oceanos, as montanhas e o próprio planeta Terra. Agora imagine que até o espaço deixe de existir. Não existe mais distância, nem cima e nem baixo, nem perto e nem longe. O próprio tempo também desaparece. Não há relógios, não há ontem e não há amanhã. Nenhum segundo se passa, porque o tempo ainda não foi criado. É difícil imaginar isso. Nossa mente nunca experimentou um lugar onde o tempo não existe. Tudo que nós conhecemos envelhece. Tudo muda, tudo começa, tudo termina. Nós vivemos presos ao tempo, mas Deus não. É por isso que o salmista escreveu: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Perceba como essas palavras são profundas. Antes das montanhas, antes da terra, antes do mundo, Deus já era Deus. Ele não nasceu, não cresceu, não aprendeu, não evoluiu. Nada o criou, nada veio antes dele. Nós fazemos perguntas como: quem criou Deus? Porque tudo na nossa experiência teve um começo. Mas a Bíblia apresenta Deus como o único ser que nunca começou. Ele simplesmente é. Séculos depois de Gênesis, quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, recebeu uma resposta extraordinária: eu sou o que sou. Ele não falou eu fui ou eu serei. Ele disse eu sou, como se Deus dissesse que sua existência não depende do tempo. Nós vivemos contando anos, Deus vive na eternidade. Nós esperamos pelo amanhã. Para Deus, o amanhã nunca foi uma surpresa. Isso não significa que conseguiremos compreender completamente quem é Deus. Na verdade, a própria Bíblia nos mostra que existem vários mistérios maiores do que a nossa capacidade de entender. E talvez isso seja algo bonito. Porque um Deus que coubesse completamente dentro da mente humana provavelmente não seria Deus. Mas existe algo que ele decidiu revelar, e é exatamente aí que começa a história. Depois de apresentar o Criador, a Bíblia descreve primeiro o ato da criação. Não houve ferramentas, não houve matéria-prima, não houve esforço, e não houve nenhuma batalha, apenas a voz de Deus. Imagine um silêncio absoluto, nenhum vento, nenhum som, nenhuma luz, nada. E então Deus fala. E pela primeira vez, aquilo que nunca existiu responde ao comando do Criador. A existência rompe o silêncio. E o tempo começa a correr. E a história começa a ser escrita. Mas essa é uma história para o próximo capítulo. Eu sou o Erickson e esse foi mais um capítulo de A Grande História. Obrigado por caminhar comigo. Nos vemos no próximo capítulo.